Olá! Para as nossas reflexões, eu tenho me apoiado nesse livro, A Dança Entre Opostos. É o último lançamento. Vocês, nos intervalos, têm os dados de onde pode ser adquirido e todos os títulos, eles são direcionados à arrecadação, o valor das vendas. Esse valor é direcionado à obra, é uma obra assistencial direcionada à educação, lá no interior de Niterói, numa comunidade. É uma ONG, chama Remanso Fraterno, e ela atende crianças, em torno de 350 crianças, em período integral. Eles recebem lá a educação integral. É uma ONG e a gente patrocina comprando o livro. A gente pode ser colaborador daquela ONG, vale a pena entrar, verificar no site, e a gente consegue, com a venda dos livros, comprando os livros, colaborar com essa obra muito, muito linda, realmente feita de coração. E as reflexões dos nossos encontros, todas têm sido realizadas com base nos textos retirados desse livro. E hoje nós vamos falar de mais um texto. Para a gente começar, eu gostaria de trazer para inspirar a nossa reflexão, nosso pensamento, tem um trecho do Evangelho de Jesus, está lá em Mateus 23, 27, quando Jesus, diz assim, com bastante força na voz, imagino eu, pela forma como está escrita, Ai de vós, hipócritas, que são sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então vamos ficar hoje trazendo essa figura de linguagem, aproveitando o ensinamento do Mestre Jesus, para a gente poder conversar um pouquinho, quais seriam esses polos que nós vamos falar hoje, esses dois pontos, a partir dessa reflexão. Vamos imaginar então esse sepulcro caiado, Existe uma percepção a respeito. Quando a gente chega diante de um sepulcro e a gente encontra ele caiado, nos dias atuais a gente diria, esse túmulo, ele está limpo, ele está cuidado, ele foi bem feito, ele está com uma manutenção em dia, ele está com flores, Nós estamos fazendo essa observação a partir daquilo que somos capazes de enxergar. De novo, como a gente estava falando anteriormente, no programa anterior, nós estamos falando de ponto de vista. O ponto de vista que nós temos, porque não temos a visão de raio-x para poder penetrar, é uma visão de fora. Então Jesus estava falando sobre isso. Que existe sempre dois lados. Existe o lado de fora, que é o lado da aparência. É o lado que nós somos capazes de perceber pelas nossas capacidades, pelas nossas funções, Pela visão, pelo tato. Então os nossos órgãos de sentido nos ajudam a captar, a perceber a aparência das coisas. Então nós podemos, por exemplo, estar diante de um sepulcro caiado e dizer: olha como é branco, olha como é limpo, olha como é claro, olha que ordem, olha como não tem nada de estranho, Tudo está organizado. Mas eu já não posso dizer o que está acontecendo lá dentro, porque a minha percepção não é capaz de atingir aquele interior. Eu não sei o estado de decomposição, não sei nem se existe algo se decompondo lá dentro. Não sei se existe algo se decompondo, em que grau de decomposição ele se encontra. Não consigo perceber pelos meus órgãos de sentido, não sou capaz de ver, de sentir pelo olfato, não sou capaz de tatear, não sou capaz de emitir uma opinião a respeito do que vai lá dentro. E isso é uma coisa muito importante e interessante que serve para a gente na nossa vida. Quanto é importante a gente ter consciência, a gente viver de forma que a gente se lembre a todo tempo. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu digo, que eu afirmo, aquilo que eu observo, é a minha observação do que eu sou capaz de ver. E normalmente é sempre com relação a uma aparência. Dificilmente eu consigo penetrar
profundamente naquele objeto que eu estou observando, que pode ser um comportamento de uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser qualquer coisa. E eu vou falar a respeito daquilo, dificilmente eu consigo falar como quem está vendo profundamente o que está acontecendo. Por exemplo, eu enxergo alguém assumindo uma determinada atitude. Eu, com o meu ponto de vista, sou capaz de observar com os meus olhos. E diante daquilo que os meus olhos são capazes de enxergar, eu sou capaz de emitir a minha percepção, a minha interpretação a respeito do que eu vejo. Mas eu não sou capaz de afirmar profundamente o que está acontecendo. Eu sou capaz de dizer, eu vejo isso, mas eu não sei se isso que eu vejo é de fato um fato, ou se não é apenas a minha interpretação do fato. Existe uma pequena história, conhecida talvez, né, por muitos de nós, mas para efeito de ilustração a gente reconta. Então diz que era uma vez um casal, né, recém-casado, e eles moravam lá no interior de uma região, eram camponeses, só tinha aquela casinha, e eles conseguiam manter a própria vida com os recursos que plantavam, que criavam, e viviam bem ali, nessa vida de recém-casados. Mas não muito tempo depois, veio uma guerra, e o homem precisou deixar a esposa para partir para essa guerra. E essa guerra demorou muito para acontecer. Ele foi se distanciando da casa, e anos passaram. Ele acabou sendo prisioneiro, acabou ficando preso por outros tantos anos. E lá, depois de uns 20 anos longe de casa, a esposa já havia imaginado que ele tinha morrido, e ele volta, ele consegue ser livre, ser libertado, e ele faz o retorno para casa, tentando imaginar o que ele encontraria. Quando ele chega em casa, se aproximando da casa, a uma certa distância, ele vê a esposa. O coração quase sai pela boca, mas a hora que ele vê a esposa, ele observa também que da casa sai um homem. E esse homem abraça a esposa, num abraço muito, muito amoroso, muito afetivo. Eles ficam abraçados por alguns momentos. E o coração dele, pela segunda vez, quase sai pela boca. Na primeira vez, era de uma emoção de saudade. Na segunda vez, era uma raiva que ele quase que fez uma loucura. Conseguiu se segurar um pouco, esperou um pouco. Esse homem, então, que estava se aproximando, na verdade, ele estava vindo como se tivesse ido trabalhar, e ele estava vindo para casa. Eles se encontram na porta da casa, tem aquele abraço demorado, o abraço se dissolve e o homem entra para dentro da casa. E a mulher fica ali cuidando, na frente da casa, de algumas outras coisas. O marido, então, resolve se aproximar, pensa um pouco, coloca a mão e percebe que trazia em si, consigo, aliás, uma faca. E ele, então, passa pela cabeça dele algumas coisas. Mas ele se aproxima da mulher, mas o coração, o amor que ele sentia era maior. E ele não faz nenhuma besteira. Ele se aproxima da mulher e fala: eu voltei, mas eu percebi que cheguei tarde. Já existe outro no meu lugar. E a mulher diz: não sei do que você está falando, né? Existe ali uma comoção, óbvio. Existe ali toda uma situação emocional quase que, né, alucinante. E quando esse diálogo acontece, ela fala: mas eu não sei do que você está falando. E ele diz: esse homem que acabou de entrar. E ela diz: esse é seu filho. Esse é seu filho. Quando você partiu, eu estava grávida e não sabia. Então ali é um exemplo claro do quanto que às vezes o fato está muito distante da minha percepção. Aquilo que eu vejo, por mais que eu diga, mas eu vi com os meus olhos. Sim, você viu com os seus olhos e interpretou de acordo com o seu ponto de vista. O que você viu não necessariamente é o fato completo. Pode ser apenas a sua interpretação do fato. Mas a gente continua pensando a respeito disso daqui a pouquinho.
A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas falando então um pouquinho a respeito de fato e de interpretação, e aprofundando um pouco mais no assunto, nós vamos observar que essa história que eu acabei de contar, né, guardadas as devidas proporções, a gente passa por isso muitas vezes. Quer ver uma coisa muito corriqueira, que acontece muito, todos nós já passamos por isso algumas vezes, é quando a gente em casa, por exemplo, diz assim: cadê a chave do carro que eu coloquei aqui? Quem foi que tirou a chave do carro? Eu já não falei que essa chave tem que ficar aqui? E às vezes alguém que está com a gente, muitas vezes amorosamente, talvez não tantas vezes, diz assim: ô meu bem, está no seu bolso. E aí a gente põe a mão no bolso e realmente a chave estava lá, né? Então é muito comum a gente interpretar. A gente interpreta muito, a gente tem uma noção de que a gente sabe tudo. Tudo a gente sabe explicar, tudo a gente sabe falar, a gente sempre tem uma opinião a respeito de tudo. A gente sabe dizer o que o outro precisa, o que o outro deveria, o que o outro não deveria fazer. E a gente só não se dá conta que isso é só nossa interpretação. Dificilmente a gente consegue lembrar que aquilo que a gente observa não necessariamente é o fato. Aquilo que aparenta não necessariamente existe na sua profundidade. Às vezes é só um sepulcro caiado por fora. Existe uma outra historinha também, que a gente mais curtinha, que é essa mulher que estava na cozinha e ela lavava a louça e ficava olhando o quintal da vizinha. E falava assim: olha o lençol que sujo, porque a vizinha estendia o lençol no varal. Olha o lençol que sujo. E todo dia ela criticava o lençol da vizinha. E o marido ouvia e ela falava: veja lá, nossa, hoje está mais sujo do que nunca. Ela não sabe lavar roupa? E um dia o marido não aguentou, se levantou, pegou um pano, molhou com água e limpou o vidro. E a mulher então assustou, porque o lençol da vizinha de repente ficou limpo, né? Então é isso, a gente tem a aparência, a gente tem aquilo que a gente acha, a gente tem aquilo que a gente interpreta e a gente tem o fato em si. Não tem nenhum problema com a gente interpretar, a gente pode, isso é ser humano, foi o que eu vi, foi o que eu fui capaz de enxergar. É o meu achismo, não tem problema nenhum com o achismo. O problema do achismo é quando a gente apresenta o achismo como se ele fosse uma verdade. E muitas vezes de forma agressiva. Como essa mulher que ficava criticando, falando mal, ofendendo a vizinha. Em nenhum momento ela foi capaz de pensar: mas será que o fato é esse que eu vejo? Ou será que o que eu estou afirmando é só a minha interpretação? Se a gente simplesmente parasse para fazer essa pergunta, muitas vezes a gente teria menos propriedade diante das nossas afirmações. A gente teria mais cautela. Não sei se é isso que aconteceu. Foi isso que eu vi. Não sei se foi exatamente isso que, de fato, teve vida naquele acontecimento. Mas foi como eu enxerguei. Foi como eu interpretei. Percebe como seria diferente as nossas relações se a gente, quando fosse chegar para conversar com alguém, a gente partisse do seguinte ponto: olha, segundo o que eu sou capaz de enxergar, ou de acordo com o que eu percebo, ou pelo que eu estou interpretando, a situação é A, a situação é B, a situação é C. A pessoa que recebe esse tipo de comentário, ela se desarma, porque eu não chego como dona da verdade.
Eu não chego para cutucar, para provocar, para afirmar, para dar carteirada, como a gente costuma dizer. Eu chego para falar de mim. E quando eu chego para falar de mim e mostro que isso é só o meu ponto de vista, não necessariamente é a verdade, que eu não estou afirmando um fato, mas eu estou apresentando uma interpretação, o outro provavelmente vai ficar desarmado. E ele vai ser capaz de pensar, nossa, você sabe que eu nunca tinha pensado do seu jeito? Eu até consigo entender o que você estava vendo disso tudo, mas olha, não é bem assim não. Deixa eu te mostrar um pouco mais o que está aqui dentro. Vem cá, vamos abrir esse sepulcro que por fora está só caiado, para enxergar se de fato dentro também está limpo, ou se dentro existe algum tipo de putrefação em andamento, que também não teria problema nenhum. Mas veja como fica mais leve quando eu tenho consciência de que aquilo que eu falo nada mais é do que meu ponto de vista, do que a minha interpretação a respeito. Se a gente fosse capaz de falar mais de interpretação com consciência e menos rapidez em falar a respeito do fato em si. Quantas vezes nós andando na rua observamos cenas corriqueiras e aquilo que a gente enxerga muitas vezes até é fato aquilo que a gente viu, mas a gente conta como se aquilo fosse agora uma história. Então veja, às vezes o que eu falo que é fato é só a minha interpretação. Quando eu me aproximo não era bem assim, que nem a história do homem que chega de volta na casa depois de 20 anos e enxerga a mulher casada com outro. Interpretação dele. Fato, a mulher estava com o filho dele, inclusive. Então eu interpreto como novo casamento, amante, e na verdade o fato era o meu filho que estava ali dentro. Existe diferença entre interpretação e fato. E existe outra diferença entre fato e história. Eu de fato posso ter assistido uma cena que foi real, mas ela foi só uma cena. É como se eu tirasse uma foto. Aquilo aconteceu naquele instante. A pessoa estava invigilante, a pessoa não... Aquele dia ela não conseguiu e ela reagiu daquela forma. E depois eu passo a contar por causa de um acontecimento pontual, que tudo bem que ainda que seja fato, mas foi uma situação. E eu então descrevo uma história inteira a respeito de um fato. Olha como a gente distorce a realidade. Por exemplo, a gente faz isso muito rapidamente com preconceitos. Então vamos supor que a gente tenha um dia, sei lá, encontrado alguém. Vamos fazer um exemplo mais fácil. Eu visito um outro país. Eu chego nesse outro país, fico 3 dias nesse país, numa única cidade, num único hotel, visitando um único bairro. Nesse hotel, as pessoas me tratam mal. Nesse bairro, eu vejo alguma cena de violência. Aqueles meus 3 dias, eu posso afirmar, porque foi fato. Eu vi violência e gente mal educada. Aí eu volto para o meu país. Eu tenho um fato narrado que durou 3 dias de observação. Inclusive eu podia até filmar acontecendo, que eu ia ter prova para mostrar. Mas eu volto para o meu país e eu conto uma história a respeito. Então eu digo assim, não vá para aquele país, porque as pessoas daquele país, elas são muito mal educadas e ali só existe violência em cada esquina. Pode ser que seja verdade, pode até ser que isso seja fato. Eu não posso afirmar, porque o que eu tenho de fato é um fato isolado, que diz respeito a 3 dias e diz respeito a um único lugar. Então eu não posso afirmar, porque eu estaria generalizando. Eu não posso generalizar e falar de todo um povo a respeito de 3 dias de experiência num único lugar restrito. Então outro perigo que a gente corre o tempo todo é a gente generalizar ou a gente restringir. Eu generalizo uma experiência negativa e digo que ela se refere a todo um conteúdo muito maior, mais amplo,
Ah, porque eu vivi isso aqui, então todos são assim? Ou eu restrinjo, né? Por causa de uma única coisa que eu fiz, então todo o restante passa a ser visto de acordo com um acontecimento específico. Então esses 3 pontos são muito importantes para a gente observar. Eu vou contar uma história a respeito de algo. Pergunta para você mesmo, isso é fato ou é interpretação? Eu posso falar para o outro que isso realmente é fato ou é o que eu estou enxergando? Eu estou falando do sepulcro caiado sem saber que lá dentro tem podridão? Eu não sei de fato o que está acontecendo, então fala. Isso é o que eu vi, é a minha interpretação. Primeiro ponto então, é fato, é interpretação? Presta atenção nisso. Segundo ponto, isso que eu estou contando como uma história, ela é uma história específica ou ela é geral? Eu posso afirmar amplamente o que eu estou dizendo ou eu estou sendo preconceituosa e generalizando? Por causa de uma má experiência, eu assumo o todo como um todo ruim por causa de algo pontual. Se a gente fizer essa pergunta para a gente mesmo, a gente vai ter muito mais consciência de vida e a gente vai se perder muito menos em fake news, por exemplo, ou em passar para frente interpretações, histórias generalizadas. A gente vai ser mais fiel à realidade e não só à aparência daquilo que a gente observa. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas voltando um pouquinho na história, lá no versículo evangélico, ai de vós hipócritas, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Naquela época, Jesus fazia bastante críticas a esse comportamento, que é quase como uma interpretação, como se a gente estivesse representando um papel. Por isso que ele fala tanto, ai de vós hipócritas. Porque ele chama a atenção e o objetivo dele não era julgar, não era condenar, né? Jesus era essa alma pura, mas ele estava trazendo para a gente consciência. Era como se ele falasse assim, para de fingir, para de interpretar, para de querer viver o que você de fato não é. Se você fala alguma coisa, viva essa coisa, sinta essa coisa. Não fala só da boca para fora, não queira representar papel. Na psicologia, a gente traz essa figura, essa questão psicológica, esse aspecto psicológico da persona. A persona vem lá do grego, quando os primeiros teatros foram feitos, as tragédias gregas, e os artistas que interpretavam, eles usavam dessas máscaras, né? Até porque naquela época era proibido que mulher fosse artista. Então, se a tragédia que fosse representada, aquela encenação teatral, precisasse de uma figura feminina, era um homem que deveria representar. Então, eles faziam uso dessas máscaras que eles colocavam para representar o papel que eles desempenhariam. E lá na Grécia, essa máscara que eles vestiam, ela era chamada de persona. E a psicologia importa esse termo para mostrar, porque todos nós, né, para vivermos em sociedade, é natural que nós desempenhemos certos papéis, porque a convivência social requer isso. Não dá para eu ser simplesmente espontânea o tempo todo, porque muitas vezes a minha espontaneidade pode invadir a privacidade do outro, a liberdade do outro. Então é preciso que a gente se regule enquanto ser coletivo social,
tentando cuidar até onde eu posso ir, o que me cabe, o que eu tenho direito, o que eu não posso falar. Não posso sair por aí falando o que eu quiser, a hora que eu quiser, na altura que eu quiser. Existe necessidade da gente se balizar, da gente se limitar. Então, a nossa construção psicológica da persona é esse ser que eu me mostro para a sociedade. Não necessariamente é o ser que eu sou completo. Eu sou muito mais do que a persona. A persona, então, seria, para a gente, psicologicamente falando, esse conjunto de caracteres que eu visto para me mostrar em sociedade. E cada um de nós desenvolve a sua persona baseado no que a gente entende que seja útil, que seja adaptativo para a nossa sociedade, para a convivência social. Então, no momento em que a gente sai para viver em sociedade, muitas vezes a gente pega a máscara e veste. Não porque a gente quer ser falso, mas porque a gente respeita certas leis e a gente está ali se vigiando para não passar do limite, para não ser inadequado, para não ser inapropriado. Então a persona ela é positiva, é preciso que a gente seja. Mas é difícil quando a gente se identifica tanto com a persona que a gente não consegue sair dela, eu não consigo entender quem eu sou por trás dessa persona. E a gente acaba só representando o papel. E ninguém é só o papel que representa. Pode ser então que eu, na minha persona, tenha incorporado, por exemplo, uma persona que aparenta ser uma pessoa boa, bondosa, sabe? Aquela pessoa boazinha que ajuda todo mundo. E aí Jesus vem e chama atenção. Porque ninguém consegue ser bonzinho o tempo todo. Ninguém no nosso grau de evolução terreno não tem de vez em quando um mau pensamento, um mau sentimento, uma má atitude. Ninguém de nós pode dizer que não, eu jamais fiz algo que pudesse prejudicar alguém, eu jamais fiz algo que fosse inadequado, ou até às vezes ilegal, ou até imoral. A gente pode se esforçar muito, mas não dá para ser só luz. Não dá para ser só luz. E era isso que Jesus estava chamando a atenção. Cuidado com essas personas. E ele falava isso muitas vezes para o próprio religioso da época. Muitas vezes o religioso que queria ser só luz, que queria ser só puro, que queria ser só santo. E Jesus estava falando isso para ele. Cuidado. Porque muitas vezes isso pode cair na hipocrisia. Muitas vezes você pode estar fingindo, ainda que involuntariamente, ainda que inconscientemente. Muitas vezes você está dizendo aquilo que convém, aquilo que é bonito, é mais persona. Então Jesus estava falando assim, entra um pouquinho em contato com você e vê se de fato você é o tempo todo isso que você afirma ser. Não precisa ser. A gente pode sim entrar em contato com a gente e dizer assim, olha gente, dessa vez eu pisei na bola, dessa vez eu fui inadequado. A gente pode pedir desculpa e voltar para trás. A gente não precisa ser o tempo todo esse sepulcro caiado por fora, sempre brilhando, sempre com cara de santo, sempre bonito na fita, né? Tudo bem, a gente não é assim. Isso seria só a aparência. Então Jesus não estava condenando a podridão de dentro do sepulcro. Jesus não estava falando que, quando já se viu ter podridão dentro do sepulcro. Não. Ele estava dizendo o seguinte, para de afirmar que você é só uma coisa. Para de dizer que você é só o sepulcro aparentemente branco. E incorpore o seu lado também escuro, também podre nesse sentido de sombra, de muitas vezes ser inadequado, faz parte, isso é ser humano. E tudo bem, é mais autêntico a gente dizer, eu por fora sou branquinho, mas por dentro trago algumas questões que precisam ser melhoradas. Isso é ser autêntico, do que eu só afirmar o meu lado brilhando, o meu lado bonitinho, o meu lado da aparência. A proposta de Jesus, quando ele traz isso, é para que a gente incorpore. Jesus não queria que a gente fosse só branquinho, não. Ele queria que a gente fosse autêntico. Ele queria que a gente lembrasse que a gente é completo. E isso faz parte. Tem hora que eu estou de bem com a vida, tem hora que eu estou bravo com a vida. E tem hora que eu consigo ser bom para as pessoas, tem hora que eu acabo prejudicando as pessoas. Eu ainda sou ser humano. Eu ainda não sou perfeito, eu ainda não sou Jesus. Eu ainda não sou essa figura de luz, eu estou em processo de lapidação. Então, se eu quiser fazer questão de mostrar que eu sou perfeito, eu vou ser hipócrita.
Porque eu vou viver mostrando essa aparência branquinha e fingindo que dentro não existe nada de escuro, nada de sombrio. Mentira, enganação. E eu posso cair muitas vezes até no meu próprio auto-engano. Tanto Jesus valida esse lado da vida, como em outro momento, já que hoje a gente falou do Evangelho, tem outro momento que eles estão indo de um lugar para o outro e ele vai seguido pelos seus apóstolos. Seus apóstolos, alguns deles estão à frente. E nesse trecho da estrada, eles dizem assim: olha, um cachorro já em estado de decomposição, está morto há muito tempo. E eles ficam até assim enjoados, mostram, essa repulsa por aquele ser em decomposição. E Jesus surpreende de novo, porque Jesus se aproxima daquele cachorro. E eles então têm uma grande lição, porque Jesus diz assim: olha que arcada dentária perfeita. Então o que Jesus estava mostrando? Nada é só uma coisa. Mesmo quando eu abro para enxergar a podridão, mesmo quando eu estou falando da decomposição, existe outro lado da história. Então quando eles olham o sepulcro caiado, Jesus lembra: tem podridão dentro. Ok, tudo bem. Para de querer ser só bonitinho e branquinho. Assuma o todo, você é o todo. E outro momento, quando os apóstolos falam: isso é só podridão, olha que coisa horrível, olha que aflição de olhar isso. Jesus fala assim: tudo bem, existe isso, mas existe também uma certa beleza nisso. Olha que arcada dentária perfeita. É Jesus mostrando pra gente o quanto é importante o equilíbrio, o caminho do meio. É quanto é importante a gente olhar que tudo tem sempre dois lados. E entre os dois lados existe toda uma dança entre esses opostos. E a vida é essa mescla. Entre o negro puro e esse branco puro existem tantas gradações, existem tantos tons. Nada é só uma coisa e nem só outra coisa. E é isso que Jesus vem nos ensinar a respeito desses dois lados da história. Não precisa ser só podridão e nem só sepulcro caiado branquinho por fora. Nós, seres humanos, somos luz e sombra. E isso é que é bonito de ser humano. Nós temos os dois aspectos. Quando a gente assumir o nosso lado sombra, o nosso lado de podridão, não no sentido negativo, mas no sentido ser humano de ser, nós vamos ser mais capazes de lidar com o lado sombra do outro também. Para aceitar o outro na sua polaridade escura, na sua polaridade difícil, primeiro precisa que eu aceite em mim o meu lado sombra. Fica esse convite para que a gente se lembre que nada é só luz e nem só sombra no nosso grau de evolução. Até uma outra ocasião.